Comunicação violenta ou comunicação não violenta? Como saber usar? Bom dia a todos. Este é o tema da nossa aula hoje. Fugindo agora do campo da retórica, da linguagem persuasiva, vamos falar sobre a nossa comunicação do dia a dia, no trabalho, em casa, no meio social, no esporte, as nossas conversas diárias, nossa comunicação. E a partir desse pressuposto, a gente tem que entender que qual é o essencial da comunicação? É nós conseguimos transmitir o que nós estamos pensando de forma fiel ao nosso interlocutor, correto? Simples, parece, né? Mas não é. Pelo contrário. A sociedade está aí para mostrar que de simples não tem nada, porque nós estamos e temos usado a comunicação de uma forma muito errada. Muito errada. Completamente distorcida, através de vieses, de costumes que vão se adquirindo, que vamos adquirindo, né, na sociedade ao longo dos anos, dos tempos. O que eu quero dizer com isso? A comunicação é a sua expressão, verbal ou não verbal, de informações que você recebe. Então é o seu comportamento em relação às outras pessoas, ao mundo. Só que o nosso comportamento em relação ao mundo, ele parte do pressuposto do nosso ego. Porque é o nosso ego que comanda a nossa vida aqui. Nossa vida experiencial seria a palavra. É o nosso ego. É o nosso personagem. Nós nascemos um só com o divino. Mas ainda na primeira infância descobrimos que existe o outro. No taoísmo, a aula da semana passada, que não assistiu, vai lá e assiste, eu falei sobre isso. A partir do momento que a gente descobre que a gente não é um com um todo, mas somos eu e você, começa-se a comunicação, verbal e não verbal. E aprendemos que precisamos criar um personagem para poder lidar com as situações. Porque muitas vezes, isso na primeira infância, quando somos autênticos, nós pagamos o preço por isso. E a gente percebe que não podemos ser autênticos, às vezes a autenticidade gera castigo. Uma criança, por exemplo, ela é autêntica, ela começa a gritar dentro do restaurante, cantar, cantarolar, falar alto. Está sendo autêntica. Ela recebe o quê? Uma bronca dos pais. Porque está falando alto. Mas para ela não está falando alto, ela está brincando. Então ela percebe que ela não pode ser aquilo que ela quer expressar. Porque ela tem que agradar os pais. Então ela cria um personagem. Ela cria o ego. Eu e você. Eu contra você ou eu a favor de você. Mas é eu e você. Eu e o outro. E quem assume essa questão é o nosso ego. E aí nós vamos criando um personagem para lidar com o mundo. Onde expressamos ao mundo o que podemos expressar que vai nos fazer pertencer a um grupo. Como nós somos animais, nós vivemos em grupo, certo? Temos a necessidade de viver em grupo. Então todo o nosso comportamento gerado ao longo da vida é para pertencer a um grupo, pertencer a uma sociedade, ser aceito por esse grupo, por essa sociedade. Então eu crio um personagem para me adaptar a isso. Porque nem sempre a forma que eu tenho que me apresentar é a que eu quero. Mas eu preciso entrar dentro de um comportamento padrão. Então eu gero um personagem. E quem se comunica dia a dia é este personagem. E o nosso sofrimento, ele parte desse pressuposto, quando a gente começa a descolar muito o personagem de quem realmente nós somos. Quanto mais a gente se descola, mais sofremos. Mas a nossa comunicação ela vai descolando junto. E a gente começa a usar um linguajar que não é natural nosso, não é o que a gente queria, mas a gente tem aquele linguajar, aquela comunicação, por quê? Porque o grupo que a gente convive usa essa expressão, esse comportamento verbal. E nós queremos pertencer a ele.
E aí é onde é que tá a merda. E aí é onde é que a coisa desanda. Por quê? Marshall Rosenberg, no livro dele Comunicação Não Violenta, estou citando ele aqui porque eu considero uma das pessoas que melhor fala sobre a comunicação, e esse livro dele se tornou um best-seller. Ele coloca de uma forma muito clara, muito boa, isso que eu estou falando. As várias facetas, as várias faces de uma comunicação, de uma interlocução. E ele divide em 4 pilares a comunicação, que é a observação, é o sentimento, a necessidade, e ele termina com o 4º pilar, que é o pedido, que aí eu trocaria pedido por expressão. Então eu colocaria observação, sentimento, necessidade e expressão. Vamos explicar esses 4 pilares. Toda informação que chega do mundo para você através dos teus sentidos é uma informação. Quando essa informação lhe chega, seja ela verbal ou não verbal, você gera um sentimento. Este sentimento pode ser bom ou ruim. Este sentimento requer uma necessidade de você se expressar. Então você observou, a tua memória, que essas informações que você recebeu, elas provocam memórias que você tem de vida, essas memórias vão te gerar um sentimento, e através desse sentimento você vai ter a necessidade de se expressar, verbal ou não verbal. E aí que está o ponto, a partir do momento que você se expressa, porque até então tudo chegou até você e você tratou toda essa operação dentro de você. O mundo ainda não sabe como você vai se comportar. O outro não sabe como você vai se comportar. Na hora que você fala pelo corpo ou pela voz, você está passando quem você é. Você está dando o seu recado. E aí, meu amigo, nós vamos para 2 lados. Ou vamos para uma comunicação violenta, ou vamos para uma comunicação não violenta. A comunicação violenta, quando falo em violento, não é violência de sair na porrada, de xingar, de baixar o nível, de tornar uma coisa chula, de briga. Não, não é só isso. Isso é extrema violência. A violência é quando você se expressa e o interlocutor, a outra parte, entende a sua expressão como crítica. Isso é uma comunicação violenta. Certo? A comunicação não violenta é exatamente o oposto. Quando você fala e a sua expressão, a sua oratória passa para o outro tranquilidade, compreensão. Aí nós dividimos, e aí a nossa vida também divide, e aí sim nós adquirimos problemas ou resolvemos eles. Vamos para a primeira hipótese. Partimos pelo lado da comunicação violenta. Vamos a um exemplo. Chego no meu trabalho, eu sou chefe do setor, e vejo que um funcionário meu cometeu um erro básico. Só que esse erro vai gerar um grande problema para consertar. Vai atrasar toda a atividade. E nós temos prazo para entregar o produto. Então essa observação vai me gerar um sentimento. Sentimento de raiva e frustração. E aí eu tenho a necessidade de me expressar para esse indivíduo, para esse elemento. E aí o que eu posso fazer? Vocês perceberam que já a minha expressão é que eu já tive uma comunicação não verbal com o corpo, com o olhar? Para esse indivíduo, olha o meu olhar, não é um olhar de crítica, para esse elemento, não é sarcástico, não estou usando ironia aqui, como expressão, se eu fizer só assim, não dá para perceber? Pela minha comunicação não verbal? Então eu chego nesse funcionário e a partir daí eu posso ser violento ou não. Vamos lá pela violência, que é a primeira hipótese. João, que merda que você fez, cara.
Um assunto, cara, isso que você errou é básico, é elementar. Você está aqui há tantos anos na empresa, você errou essa atividade aqui, isso é muito simples. Como é que você tem a capacidade de errar um negócio desse? Cara, que burrice foi essa? Você está sendo violento, você está criticando, você está observando e avaliando. Isso é um ponto muito interessante, por exemplo, que Marshall coloca. A observação com a avaliação, quase sempre ela é tomada pelo interlocutor como crítica. E essa foi uma observação com uma avaliação, depois eu vou explicar um pouco mais isso. Então, o que acontece com o João? Ele ouve você se expressar desse jeito, num tom mais alto, que já é um tom que causa proteção, você se protege. O cérebro dele, o sistema límbico dele está entendendo aquilo como perigo. João, eu estou sofrendo um risco de vida. É assim mesmo que o nosso cérebro pensa. Porque o nosso sistema límbico é lá, ó, dos ancestrais. Então ele faz o quê? O cérebro, automaticamente, ele cria o modus operandi de proteção, de preservação de vida. E o que é que o cérebro faz? Ele pega todo o sangue do corpo e coloca nas extremidades, mãos e pernas. Por quê? Ou você corre ou você luta. Que é exatamente o que acontecia na época das cavernas, quando um animal estava para te abocanhar. Só que hoje não é mais assim, mas teu cérebro não sabe. Ele reage da mesma forma. E quando ele faz isso, ele elimina o córtex, que é o seu lado racional. E o teu sistema límbico passa a dominar seu corpo. Só que o sistema límbico é pouquíssimo criterioso. Pouquíssimo. Ele simplesmente reage para te proteger. Então qual é a tendência? Quanto mais você fala para o João reclamando, menos ele vai entender. Porque ele está em modo de proteção, ele está em modo de ataque ou de defesa. Você está sendo criticado, ele está sendo ameaçado. Terminou isso, você sai. Você conseguiu fazer o João entender que ele errou? Não. Você conseguiu fazer com que ele trave mais ainda, com que ele se bloqueie mais ainda, porque o racional dele sumiu. Não está em atividade. Ele é completamente emocional ali. Ele não tem razão nenhuma. Então ele vai demorar um tempo para poder processar isso que você falou. E logicamente ele vai passar a ter você como um algoz. Então, dentro da sua equipe, em vez de você conseguir unir a equipe, você conseguiu desunir a equipe. E aí as atividades posteriores que você for tendo, em vez de você ter facilidade de executar, você vai começar a ter cada vez mais dificuldade de executar. Exatamente porque você está criando algozes, pessoas que te veem como um animal, pessoas que te veem como uma ameaça. Essas pessoas vão responder a você, vão por obrigação, por necessidade do emprego. Mas vão fazer de bom grado? Não. Então todas as suas atividades, todo o teu processo de trabalho, dia a dia, vai estar sempre complicado, vai ser sempre na marra. Porque as pessoas não vão estar felizes em te ajudar. E detalhe, a primeira oportunidade que tiverem, elas vão te derrubar. Olha aonde é que vai dar uma comunicação violenta. Vamos para o segundo, comunicação não violenta. Você chega para o João e fala, pô João, esse erro que você cometeu, cara, é simples. O que aconteceu? Você não está legal? Você está com algum problema? Você quer bater um papo? Por que foi? Você não é de fazer isso. Você é um excelente funcionário. E esse erro aqui vai atrasar todo o nosso trabalho aqui, mas eu quero entender por que aconteceu isso. Está com algum problema em casa, algum problema pessoal? Quer conversar sobre isso? Você acha que o João vai se defender de você? É lógico que não. Ele vai agradecer, vai falar, porra, meu chefe é compreensivo pra caramba. E aí se ele tem um problema, ele vai abrir com você, porque você vai chamá-lo para conversar na sua sala com ele, vai tirar ele da frente de todo mundo. Você vai proteger essa pessoa. Então, ele vai entrar com você na sala e vai contar para você o que aconteceu e você vai dar toda a atenção. Isso é um outro ponto. Ouvir com atenção, com a mente, não é só ouvir com os ouvidos. Xuan Tzu
que eu já comentei com vocês, o taoísmo, lembra? Aquele mestre do taoísmo que escreveu o grande livro Tao Te Ching, ele fala: o importante, a grande diferença das pessoas é que elas não ouvem somente, que elas ouvem somente com o ouvido. Elas precisam aprender a ouvir com a mente, com o intelecto. Então você vai dar ouvido a este funcionário e ele vai se expressar. E aí você vai entendê-lo. Quando ele voltar para a mesa dele, ele vai estar com a cabeça tranquila, vai estar feliz até, porque ele foi compreendido pelo chefe dele. Ele não corre risco do emprego. E aí ele vai executar aquela tarefa de corrigir, ele vai até se dedicar mais para corrigir o erro que ele cometeu. Ele vai chamar os amigos para ajudá-lo. O ambiente de trabalho vai ficar favorável, porque as pessoas, os outros funcionários vão entender que, se eles cometerem um erro, eles não vão ser achincalhados. Pelo contrário, eles vão ser bem recebidos pelo chefe. Então todos se unem para poder executar e corrigir aquele erro. Olha a diferença de comportamento, olha a diferença que fez você agir com uma comunicação violenta ou a comunicação não violenta. No final da história, quem vai ganhar é você, ou quem vai perder é você. Percebe? Tudo que você fala, todo o seu comportamento, ele volta, é um bumerangue. Você joga, ele vai, mas um dia ele volta. Eu já falei com vocês lá atrás também, aquela velha máxima: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Tudo que vai, volta. Então, isso é um dos pontos da comunicação. Outro ponto da comunicação, a questão de você não assumir a culpa. Você sempre jogar no outro ou na outra situação, ou situação. Por exemplo, pô, João, que você errou de novo, por que você fez isso? Não, mas eu só fiz isso porque meu chefe mandou. Você está tirando de mim a culpa. Por que você faz isso? Você não quer aceitar essa culpa, você quer sair fora desse problema. Ah, o software deu errado, mas foi o chefe que mandou fazer. Então você não se sente culpado, isso te dá alívio. Só que para o interlocutor, para o outro que está te questionando, ele vai entender você como uma pessoa fraca, uma pessoa covarde. Isso é bom para você? Não, não é bom. E isso leva a uma boa comunicação, uma boa interlocução, uma boa relação com o teu amigo? Não. Isso vale em casa. Isso vale em qualquer ambiente. É só você usar os exemplos. Então toda vez que você transfere culpa para uma situação, marca com a sua mulher: amor, 10 ou 8 horas da noite eu estou em casa para a gente jantar. Chega 8 horas, você não está, você chega 8h30. Pô, o que aconteceu? Eu estou meia hora te esperando. Não, foi o trânsito que estava muito cheio. Ah, é que eu estava saindo, meu chefe me chamou. Ah, inventa uma desculpa, joga a culpa em outra situação. Você sabe onde você mora. Aquele horário, você sabe se você vai pegar, a probabilidade de você pegar trânsito ou não. Então, se você sabe que corre o risco de pegar trânsito, saia mais cedo, mas chegue às 20 horas. Mas você não. Eu não vou assumir a culpa, eu vou transferir para alguém ou para alguma coisa. Para sua esposa, você acha que ela entendeu? Vai falar: pô, ele não está me dando a atenção que deveria dar. Ela pode aceitar, pode rir: tá bom, amor, tudo bem, vamos sentar, vamos jantar. Mas no fundo ela ficou: poxa, ele poderia ter mais cuidado comigo. E você começa a perder ponto. Percebe? Então, partindo desse pressuposto, e temos N outras colocações, como por exemplo eu falei aqui, que é bem interessante, que eu falei que ia citar novamente, você observar avaliando. Nunca faça isso. Toda vez que você observa avaliando alguma coisa, você está criticando. Passa a impressão para a pessoa que está criticando. Por exemplo, vamos colocar um exemplo, no futebol. O João está jogando mal pra caramba, intervalo de jogo, você chega lá e fala: João, tu joga mal pra caramba, pelo amor de Deus, cara, como você joga mal? É uma observação que o João está jogando mal e uma crítica. Cara, como você joga mal, meu? Pelo amor de Deus. Na hora, logicamente, ele vai entender isso como crítica. Agora, se você não avalia, só observa,
Pô, João, hoje você tá jogando mal pra caramba, meu. O que aconteceu? Cara, você é um bom jogador, mas hoje você trouxe pro momento. Ele vai entender como crítica? Não, ele vai entender o que é correto entender. Ele sabe que ele está jogando mal. Mas você não está colocando a parte pelo todo. Certo? Hoje ele está jogando mal, mas ele é um bom jogador. Nem que você não fale, mas você é um bom jogador. Você fala, pô, cara, hoje você está jogando mal. Você definiu que é hoje que ele está jogando mal. Não todos os dias. E isso muda completamente a recepção da informação. Percebe isso? Isso vale em casa, isso vale no trabalho. A gente tem uma tendência muito grande, isso até programação neurolinguística, a gente trabalha muito isso. Trocar muito o todo pela parte ou a parte pelo todo. A pessoa chega esbaforida, cara, minha vida tá uma merda. Aí você fala, tua vida inteira tá uma merda. Não, não é minha vida inteira, não. É que eu briguei hoje no trabalho. Nossa, trabalho é um saco. Pô, todo o seu trabalho é um saco? Não, nem todo meu trabalho que é um saco. É que eu briguei com o meu amigo de mesa. Olha só, a vida tá uma merda, foi parar uma briga com um amigo de mesa. Que trabalha junto ali, um vizinho de mesa, de profissão. Percebe? A parte pelo todo, todo é uma merda. Na verdade não todo, é uma parte. Então isso gera uma comunicação. Essa recepção dessa informação gera um sentimento, gera um comportamento, uma expressão errada. E a partir daí tua vida vai tomando um caminho que não era para tomar. Olha a importância da comunicação. E daí, gente, a gente vai conseguir, isso a gente vai abrir para um leque imenso. Mas tudo isso pode ser corrigido. Existem técnicas, existem processos onde você aprende a se comunicar corretamente, onde você passa o teu sentimento, que é o importante. Toda a comunicação, repare isso, fiquem atentos a isso que eu vou falar, toda a comunicação precisa ter o sentimento envolvido. Larguem aquela máxima de que para um bom entendedor minha palavra basta. Esqueçam isso. Repudiem essa máxima. Comunique-se colocando sentimento, a expressão inteira. Você está chateado, se expresse com empatia, mas mostre a sua chateação. Pô, amor, eu marquei com você, senhora, você não chegou. Tudo bem, você falou que estava com trânsito, mas você poderia ter um pouco mais de cuidado comigo. Você poderia tentar sair mais cedo. Olha, você está se expressando com carinho, mas você está mostrando o teu sentimento de chateação. E isso é importante você fazer. Primeiro que você se esvazia daquela chateação, daquela frustração. Segundo, que a pessoa que cometeu o erro, ela está percebendo, está ouvindo de você a tua chateação. E aí ela vai ter a coisa, você vai estar permitindo a ela a tua chateação, ela saber. Só que você está fazendo de forma carinhosa. E aí ela vai poder responder, pô amor, realmente eu errei, desculpa, o trânsito não é desculpa, eu deveria ter saído mais cedo, que eu sabia que existia a probabilidade de ter trânsito, tá. A conversa flui, o relacionamento continua, ó, casadinho. Ao passo que você não ter feito isso e ela também não ter colocado a expressão dela, ter falado só, tá bom amor, vamos jantar, ela se anulou e você jogou a culpa em outra situação. Ficou um racha. Não tá mais coladinho. Existe um racha. E ao longo dessa relação, se forem continuar agindo assim, forem continuar agindo assim, opa, quase não saiu. Vai acontecendo outros rachas e isso vai abrindo, vai separando, vai quebrando, até o momento que essa rachadura quebra. E aí é um corre para tentar resgatar. E é muito difícil, gente. Aquela velha máxima também, vaso quebrado não se cola. Que a cola um dia vai ser dele e vai voltar a quebrar. Percebem como a comunicação é importante? A aula ficou grande hoje, mas porque esse assunto é um assunto muito profundo. Como eu tenho falado aqui, essas aulas é para vocês entenderem um pouco do poder da comunicação,
E eu vou lançar um curso, assim, logo vou fazer um curso sobre isso, onde eu vou estar aprofundando completamente nessa linha, tanto na verbal quanto na não verbal, para que vocês aprendam a utilizar a comunicação de forma correta, tanto verbal quanto de corporal, tá? A sua linguagem corporal. E aprendam também a ver isso nas pessoas. Isso ajuda extremamente em negócios. Quando você está sentado numa reunião, você aprender a olhar nas pessoas e saber quem está a favor de você e quem não está, sem precisar falar, sem ouvir nada da pessoa. Só pela expressão, pela linguagem corporal dela, você vai saber se ela está falando a verdade, se ela está falando mentira. Você vai poder ser empático com as pessoas, você vai evitar discussões só em saber se comunicar. Então vou me aprofundar nisso, quem tiver interessado, fiquem atentos, tá? Isso vai ser divulgado lá no nosso grupo, dos Svadhyaya. E agradeço a vocês por esse tempo, né? 25 minutos aqui falando, peço uma matraca. E amanhã vamos falar sobre um outro ponto muito bacana, que é a comunicação não verbal, ou seja, a linguagem corporal. Até amanhã. Bom dia a todos.